Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Sempre é uma alegria muito grande reencontrar você para tratarmos do assunto mais importante das nossas vidas. Esse assunto é tão importante que reflete no nosso dia a dia. Por isso, quanto mais rápido nós resolvermos esse assunto, mais qualidade de vida nós temos para podermos viver cheio de esperança e olhando sempre para frente, sabendo que o melhor ainda está por vir. O sábio Salomão, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Veja que importante que ele já chama atenção aqui, né, do jovem. Resolver esse problema o mais rápido possível, porque esse assunto nos incomoda diariamente. Então, por isso nós temos que resolver esse problema. E qual é esse problema que nos incomoda tanto, né? O problema é que nós fomos criados por Deus para andarmos com Deus. E acontece que parece que Deus está longe de nós. E Ele realmente está longe de nós, por um problema sério que nós temos e que quebra o nosso relacionamento com Ele. E que quebra o nosso relacionamento com Ele? Que Deus é santo. Deus é santo e nós somos pecadores. Como pecadores, nós somos infratores das leis de Deus. E como nós somos infratores, então, e Deus sendo santo, existe aí uma quebra de relacionamento. E essa quebra de relacionamento é que traz um grande vazio na nossa vida, porque nós fomos criados para andar com Deus e não andamos com Deus, e isso provoca um grande vazio que faz toda a diferença na nossa vida e que nos leva a tomar muitas decisões erradas, querendo preencher esse vazio de forma que não agrada a Deus, e nós vamos, então, protelando esse problema, e esse problema vai produzindo uma má qualidade de vida para todos nós. Então, diz lá em Isaías 59, 2, comprovando aqui aquilo que eu disse, que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E assim, então, a questão do pecado é uma questão séria que nós precisamos resolver, e tem solução para isso. Existe um ditado popular que diz que nesta vida só não tem solução para a morte, mas eu quero dizer para você que tem solução para a morte. E eu quero tratar esse assunto com você sempre da maior simplicidade possível, sem entrar em grandes questões teológicas, porque eu quero falar para você de uma maneira fácil, simples, porque eu já tenho essa experiência, eu estou falando de algo que já aconteceu comigo e que faz grande diferença na minha vida e que eu quero dividir com você. É uma obrigação dividir com todos essa experiência. Por isso Jesus ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Depois que a pessoa ela tem a solução dos seus problemas com Deus e se reconcilia com Deus e se religa com Deus, então a obrigação de quem já tem essa experiência, tem que dividir, porque não tem outro presente de Deus maior na vida. Não existe recurso financeiro mais beneficente do que a bênção de você estar reconciliado com Deus. E depois que você, então, tem essa grande bênção, você só tem uma coisa para fazer na vida, dividir com os outros. Por isso que Jesus fala que ele veio trazer vida e vida em abundância. É vida em abundância. Por quê? Porque você tem o que oferecer para as pessoas de bom, que é o melhor, que é a reconciliação com Deus. E isto faz a grande diferença, porque quando você se reconcilia com Deus, você já tem o problema da morte resolvido. Você pode viver a sua vida tranquilamente. A morte, que é um fator de surpresa, que ela pode acontecer a qualquer momento na vida de cada um de nós.
e você já tem isso resolvido. O importante nesta vida é nós andarmos com o maior de todos os nossos problemas já resolvido, que é a nossa partida daqui para a eternidade, que é o dia mais importante da nossa vida, é exatamente esse, quando nós vamos embora daqui. Todos nós sabemos que aqui na face da terra tudo tem começo, tem meio e tem fim. O importante é como a gente termina. O importante é terminar bem. E por isso, então, prezado amigo, quero que você realmente esteja comigo sempre aqui, dividindo esse programa, porque devagarinho a gente vai passando para você, não é de uma vez por todas que eu vou conseguir passar essa bênção para você, mas Deus vai nos revelando passo a passo, e as informações vão se somando uma com as outras e você vai compreender de uma maneira muito fácil, muito simples, porque Deus é simples, Deus não fez nada complicado. Ele resolveu o nosso problema de uma maneira maravilhosa, de que nós não precisamos fazer grandes atos, né? O maior de todos já foi feito por Jesus. Jesus fez tudo por nós. Agora nós precisamos confiar nele. É esse o ponto fundamental que nós temos que entender. E nós não podemos ficar brincando com o problema do pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? A recompensa do pecado, todo pecado que nós cometemos tem que ser punido. E se nós não resolvermos o problema, a punição que cai sobre nós é algo pesadíssimo, porque nós não podemos participar do reino de Deus. Esse é o preço, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é o dom da vida eterna em Cristo Jesus. E ele tem essa bênção para todos nós, só que temos que estar sempre submissos à orientação de Deus. É esse o ponto. Tem que é a questão da humildade, conforme Jesus disse lá, que o reino de Deus, né, é para os humildes. Bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. O que é humildes? Ser humilde. Ser humilde significa ser dependente de outro, né? Nós dependemos uns dos outros e dependemos totalmente de Deus. E Deus está sempre pronto a nos ajudar. Quanto mais humildes nós formos em relação a Deus, mais Deus está pronto a nos ajudar. Então, a solução é remover nossos pecados diante de Deus, nos apresentarmos diante dele completamente limpos e lavados para podermos participar do seu reino. E aí é que entra, então, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É só Ele tem esse poder para nos purificar de todos os nossos pecados. E uma coisa importante que nós temos que ter em mente também é que Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está entre nós aqui. Jesus não é uma pessoa ausente, Ele está trabalhando. Conforme já disse em outra ocasião, Jesus conversando com a mulher samaritana, Ele disse: meu Pai anda procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, é o que Deus faz, Ele garimpa aqui na terra, Ele está trabalhando. E o campo de trabalho dele são os 8 bilhões de almas que existem aqui na face da terra. Ele anda procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu quero dividir com você aqui um texto da palavra de Deus, onde Jesus resolveu o problema de um homem que estava cheio de problemas e queria resolver, queria se reconciliar com Deus, mas ele, então, ouvindo falar de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. Diz aqui em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, ele diz lá a história desse homem. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, prezado ouvinte, nós vemos ali que Zaqueu era um homem rico, né? Ele era o chefe dos publicanos. O chefe dos publicanos era o chefe dos fiscais. Ele cobrava os impostos do povo judeu, que era submisso ao Império Romano, e pegava os impostos do povo judeu, entregava para os romanos. E isto fazia com que os publicanos, não só Zaqueu, eram desprezados pela sociedade judaica. Tanto que eles eram classificados como as prostitutas e os ladrões. E assim, então, era nessa situação que Zaqueu se encontrava. Um homem rico, mas completamente desprezado. E Zaqueu ele não estava contente com essa situação. Ele sabia que a consciência dele culpava ele, né? Tinha complexo de culpa, a consciência sempre acusando. E Jesus já tinha feito um grande ministério nesse período. E Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, ele creu em Jesus, pelos milagres que Jesus fazia, pela solução que Jesus dava na vida de muitas pessoas, curando leprosos, curando cegos. E então Zaqueu creu. Eu falei: este homem é o Messias. E Jesus ia passar pela cidade dele e ele não queria perder a oportunidade de encontrar com Jesus. E foi assim, então, que ele era de pequena estatura. Jesus, cercado de uma grande multidão passando pela cidade, ele não tinha como se aproximar de Jesus. Ele, sendo um homem rico, tomou a atitude de criança, subiu numa árvore e falou: ele vai passar aqui e eu vou conseguir vê-lo. E aí, então, prezado ouvinte, quando ele sobe na árvore, ele está demonstrando fé. Ele está dizendo: eu creio nesse homem. E Jesus já então para debaixo daquela árvore e já chama ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Na verdade, pousar em tua casa não seria na casa física, ele queria pousar no coração de Zaqueu, ele queria resolver o problema de Zaqueu. E assim é que Zaqueu recebe com alegria, então, e Zaqueu mesmo já confessa aqui que ele tinha cometido coisas erradas, ele tinha defraudado pessoas. E Jesus, dialogando com ele aqui, então trouxe para ele uma grande mudança na vida dele. Olha a decisão dele aqui. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja a mudança na vida de Zaqueu. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, prezado ouvinte, quando a pessoa crê em Jesus, querendo mudança de vida, arrependido dos seus pecados e crendo nele, Jesus tem o poder de purificar todos os nossos pecados e nos colocar diante de Deus santos, limpos, lavados, conforme o apóstolo João mesmo aqui na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele nos diz essa autoridade de Jesus para perdoar os nossos pecados e nos colocar diante do reino de Deus, sem dúvidas, que nós não podemos ter dúvida a respeito do perdão que Deus dá. Deus dá o perdão, certo? E também dá a prova para nós hoje. Nós temos essa prova já hoje de que já somos filhos de Deus. Aqui então em João, primeira epístola de João, capítulo 1, a partir da segunda parte do versículo 7, diz lá: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também
pelos de todo o mundo, inclusive o seu, inclusive o meu. E assim, prezado ouvinte, é que Jesus, então, se você crer nele, você se arrepender, você se torna uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, é uma nova natureza. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqui é que está, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que poder é esse? É a presença do Espírito Santo na sua vida. Como seus pecados foram lavados no sangue de Cristo, pela fé que você teve na obra que ele realizou ali na cruz do Calvário por você, seus pecados desaparecem e o Espírito de Deus vem e preenche o vazio que está na sua alma. E Paulo diz lá em Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e isso está resolvido hoje. E daqui para frente você vai então ter a alegria de andar com Deus, e isso vai fazer uma grande diferença, porque a sua qualidade de vida vai mudar muito. Você é uma nova criatura, você vai ser tratado daqui para frente como filho. Se você se interessar por esse assunto, prezado ouvinte, se inscreva aqui no nosso programa, curta, dá o seu gostei, não gostei, comente e compartilhe, e diariamente nós vamos aqui conversando passo a passo, né? Não tudo uma vez. Eu quero, como disse para você, conversar com você de uma forma bem simples, nada de profundos temas teológicos. Eu quero que você vá direto ao assunto e receba o perdão de Deus e desfrute da companhia de Deus hoje. E se você já compreende essa mensagem, eu quero que você seja meu sócio para juntar tesouros no céu, né? Nós estamos aqui com o propósito de obedecer a Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho. Não ajunto tesouros na terra, ajunto tesouros no céu. O tesouro, prezado ouvinte, é você. Aqui nós estamos interessados em você, nós não estamos interessados em recursos financeiros, estamos interessados que você já resolva o teu problema, parta dessa vida para a eternidade com toda a segurança, nada de dúvida. Partir com dúvida, prezado ouvinte, é partir errado. Não é lá que resolve o problema, resolve-se o problema aqui, porque Jesus desceu para resolver o nosso problema, ele resolveu, está resolvido, temos que resolver hoje para podermos ir embora com segurança, em paz com Deus, e que Deus abençoe você. Até o próximo programa.